Muito boa noite, queridos irmãos e irmãs. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus seja conosco. Estamos novamente aqui no nosso momento de radiação, esse momento tão gostoso para nós, momento em que nós estamos aí compartilhando um pouco daquilo que nós já conseguimos aprender do Evangelho do Cristo, à luz do Espiritismo com os irmãos, servindo também de instrumento para que os espíritos amigos, os benfeitores espirituais que atuam no nosso abençoado Centro Espírita Amor em Deus, possam estar conosco também, nos auxiliando, utilizando das nossas energias vitalizantes para levarem a harmonia, a paz, a serenidade, a saúde para todos os corações, todos os ambientes, para transformarem também essas águas que são colocadas para serem fluidificadas, um poderoso medicamento que irá ajudar a todos durante toda essa semana. E nós estamos, mais uma vez, muito felizes de estarmos aqui de volta. Deixamos aí um abraço fraterno, carinhoso para todos. E hoje nós vamos trabalhar aí o tema Não Tiranizes. Então, antes de nós entrarmos aí para a leitura e as reflexões a respeito desse capítulo 143, que está no livro Pão Nosso, nós estamos convidando a todos para a nossa prece. Então, vamos fechar os nossos olhos, levar os nossos pensamentos em direção a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, para que nós possamos dar início, então, aos trabalhos da noite de hoje. Queremos agradecer desde já a presença dos benfeitores amigos, as vibrações amigas de todos. Deus, nosso Pai, que é todo poder e bondade. Jesus, nosso irmão maior, nosso modelo, nosso guia. Espíritos guardiães que se fazem presentes nesse instante ao nosso lado. Os nossos queridos benfeitores espirituais, que são aqueles irmãos e irmãs que conviveram conosco em outras encarnações, nesta encarnação, que se encontram na erraticidade, que fazem parte do nosso grupo familiar, e também estão aqui conosco para nos dar o suporte, as boas inspirações. Aqui estamos mais uma vez agradecidos por estarmos aqui, por sermos nós os escolhidos para estarmos participando dessa tarefa maravilhosa, que é a tarefa de irradiação de fluidos salutares à distância. Rogamos a Deus
rogamos ao nosso Mestre Jesus a autorização para que esses irmãos amigos possam, a partir de agora, estar conosco, nos utilizando como instrumentos da sua vontade, Pai. E que durante todo esse trabalho, todos nós, todos os ambientes, possam receber uma chuva de bênçãos divinas que irão trazer a harmonia, a paz, a saúde, e que nós possamos também colocar em nossas mentes as imagens dos irmãos e das irmãs para as quais nós queremos também solicitar um amparo, um auxílio, o envio também dessas boas energias. E assim, na certeza que nós estamos sob a proteção divina, estamos com as bênçãos do Cristo, iniciando o nosso trabalho de hoje. Que a paz e a luz seja conosco, que assim seja. Bem, meus irmãos, minhas irmãs, que já estão presentes aí conosco, aqui no nosso Facebook do Centro Espírita Amor em Deus, pessoal que chegando agora aí, um abraço, né? Renovando novamente, um abraço fraternal, carinhoso, sejam bem-vindos. Felizmente eu não tenho aqui acesso à relação do pessoal que está chegando aí, né? Mas a gente manda um abraço carinhoso, então, para todos. Bom, vamos iniciar, então, a leitura. Depois a gente faz os comentários, as reflexões e fazemos, então, aquele momento em que todos nós podemos receber um passe diretamente da espiritualidade amiga, possamos também dividir as nossas energias vitalizantes com os irmãos que estão necessitados. Então, vamos começar aí fazendo a leitura. Não tiranizes. Está no livro Pão Nosso, capítulo 143. E aí, então, Emmanuel pega o versículo 33, que está no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, que diz o seguinte: e, com muitas parábolas semelhantes, lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. Então, baseado nesse versículo, Emmanuel nos traz a seguinte lição. Na difusão dos ensinamentos evangélicos, de quando em quando, encontramos pregadores rigorosos e exigentes. Semelhante anomalia não se verifica apenas no quadro geral do serviço. Na esfera particular, não raro, surgem amigos severos e fervorosos que reclamam desesperadamente a sintonia dos afeiçoados com os princípios religiosos que abraçaram. Discussões acerbas se levantam, tocando a azedia venenosa. Belas expressões afetivas são abaladas nos fundamentos por ofensas indébitas. Contudo, se o discípulo permanece realmente possuído pelo propósito de união com o mestre, tal atitude é fácil de corrigir. O Senhor somente ensinava aos que o ouviam, segundo o que podiam compreender. Aos apóstolos, conferiu instruções de elevado valor simbológico, enquanto que à multidão transmitiu verdades fundamentais através de contos simples. A conversação dele diferia, de conformidade com as necessidades espirituais daqueles que o rodeavam. Jamais violentou a posição natural de ninguém.
Se estás em serviço do Senhor, considera os imperativos da iluminação, porque o mundo precisa de servidores cristãos e não de tiranos doutrinários. Então, retomando, vamos voltar lá no versículo, né? Está no capítulo 4, versículo 33, para dizer que esse evangelho de Marcos, ele narra a missão de Jesus, desde o seu batismo até a sua ascensão. É o menor dos evangelhos. E Marcos retrata Jesus como sendo um homem de ação heróica e passa seus ensinamentos através de símbolos e de parábolas. Então, nesse trecho do Evangelho, nós vemos a preocupação do Cristo para com a compreensão dos que o assistiam e acompanhavam. Então, ele falava de formas diferentes, de acordo com o público que o ouvia. Então, utilizando de historinhas, ele tornava fácil para os irmãos e irmãs que o seguiam o entendimento da verdade. E Emmanuel, então, começa nos falando que na difusão dos ensinamentos evangélicos, de quando em quando, encontramos pregadores rigorosos e exigentes. Bem, então, meus irmãos, Emmanuel começa nos falando que, vez ou outra, nos deparamos com divulgadores rigorosos, ou seja, rígidos, intransigentes, severos, exigentes. E essa postura era destoa da postura meiga, gentil, mansa, pacífica, amiga, amorosa e tudo que a gente pode falar de relacionado ao amor do Cristo. Então, essa postura, ela destoa do nosso mestre, da postura do nosso mestre. Ou seja, daquele que é o nosso modelo, daquele que é o nosso guia, daquele que nós devemos ter como parâmetro para as nossas atitudes, para as nossas ações. Então, ele continua falando, semelhante anomalia não se verifica apenas no quadro geral do serviço. Na esfera particular, não raro, surgem amigos severos e fervorosos que reclamam desesperadamente a sintonia dos afeiçoados com os princípios religiosos que abraçaram. Então, essa postura rígida, exigente, não é a postura ideal. E nós a encontramos também, como Emmanuel coloca, em todo tipo de atividade, não só na questão da atividade religiosa, doutrinária. Ele afirma também que, não raro, aparecem irmãos e irmãs mais exigentes, que reivindicam uma postura mais comprometida com os princípios religiosos por parte dos seguidores. E isso é uma verdade. Qual de nós aqui nunca teve essa postura, essa atitude? Então, a gente vê muito isso em vários segmentos religiosos e, como o Emmanuel coloca, no nosso dia a dia também, no nossa atividade no trabalho, na nossa relação com os amigos. Muitas vezes a gente quer impor uma série de coisas. E ele prossegue, então, dizendo que em discussões acerbas se levantam tocando a azedia venenosa. Belas expressões afetivas são abaladas nos fundamentos por ofensas indébitas. Bem, meus irmãos, então surgem discussões acirradas, discussões cheias de veneno, que transformam as belas expressões
em ofensas sem razão de ser, que não merecem crédito, que não procedem com os princípios religiosos que nós abraçamos. Então, a gente precisa estar atento a esses detalhes. Então, a questão da imposição acaba levando a isso, acaba fazendo com que aquele irmão tome raiva da gente, tome birra, não queira, não nos ouça. Muitas das vezes segue aquilo ali, mas de uma forma contrariada. Então, a gente precisa tomar esse cuidado, né? Porque a indulgência ela faz com que nós nos tornemos amigos, fraternos, companheiros. A imposição ela faz com que nós passemos a ter essa postura, passemos a ser vistos dessa maneira. Contudo, se o discípulo permanece realmente possuído pelo propósito de união com o mestre, tal atitude é fácil de corrigir. Então, Emmanuel nos diz que quando nós estamos realmente comprometidos com os princípios de união ensinados pelo Mestre Jesus, essas questões são corrigidas facilmente em nós. Então, quando nós estamos realmente comprometidos, nos colocamos realmente à disposição para o trabalho, naquela própria sequência ali das atividades, das experiências, das vivências, nós vamos aprendendo. E aí nós nos corrigimos também. Então ele prossegue dizendo que o Senhor somente ensinava aos que o ouviam, segundo o que podiam compreender. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o ensino ele precisa ser adequado à condição do aprendizado. E nós vemos isso, nas escolas, onde existem os ciclos, começando lá com o básico, lá com a escolinha, com o infantil. Vamos aprendendo, à medida que vamos aprendendo os conteúdos ministrados, a coisa vai ampliando. Então, a metodologia, ela também vai mudando à medida que nós vamos adquirindo mais conhecimento, mais maturidade. Então, não se pode aplicar certos conteúdos, nem ter e exigir certas posturas mais elevadas de quem ainda está iniciando. O mesmo deve ser aplicado às questões morais. Não dá para falar de certos assuntos, nem exigir posturas mais elevadas de quem ainda está apegado às questões materiais. Jesus, o mestre dos mestres, com domínio total de todos os assuntos, de todas as ciências, ele sabe a melhor maneira de ensinar e de conduzir. Então, totalmente consciente da importância do tempo, e principalmente do tempo que ele dispunha, ele não perdeu nenhum instante sequer com os que ainda não podiam compreender. E ele recomendou o mesmo aos apóstolos, quando ele disse para que não fossem ter com os gentios, que eram os ateus daquela época. Você falar de moral, de Deus, os ensinamentos do Evangelho, de caridade para aqueles irmãos era perda de tempo. O tempo é que iria fazer com que eles pudessem abrir as suas mentes. Então, aquele não era o tempo. Então, a gente tem que perceber isso também no outro. Então, como sabia que só bem mais tarde haveria condição de ensinar muito mais e ensinar também a toda a humanidade, foi que ele pediu a permissão divina para comandar como espírito da verdade a vinda do Espiritismo. Então, nós vemos nisso que não há preocupação com o tempo, e sim com a forma, com a qualidade, com o respeito à condição de cada um de nós. E Emmanuel prossegue nos falando que aos apóstolos ele conferiu instruções de elevado valor simbológico, enquanto que a multidão transmitiu verdades fundamentais através de contos simples. A conversação dele diferia.
de conformidade com as necessidades espirituais daqueles que o rodeavam. Então, aqui nós vemos que a metodologia do Cristo ela muda de acordo com a capacidade de entendimento dos que o seguiam. Com os apóstolos, ele utilizou a simbologia. Então, nós temos alguns exemplos, como, por exemplo, este, que está em Mateus, capítulo 19. Deixem vir a mim as criancinhas, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a ela. Então, o que Jesus quis usar? Usou a criança como a simbologia de quê? Da inocência, da pureza, do amor que a criança transmite, que a criança tem. Então, usou o símbolo da criança para falar como que é o reino de Deus. E tem uma outra simbologia que está no capítulo 6º do Evangelho de Mateus também, que diz assim: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem nem as traças nem a ferrugem, e os ladrões não furtam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, lá também estará o teu coração. Então, olha aí, cheio de simbologias. E Jesus falou isso para os apóstolos. Ele estava se dirigindo aos apóstolos. Então, ele podia usar uma linguagem diferente, uma forma diferente de se expressar. E nós também precisamos ter esse feeling, ter esse sentimento de perceber como que nós vamos lidar, falar com A, com B, com C. Então, com a multidão que o seguia, Jesus, e que estava disposta a ouvi-lo, Jesus utilizava as parábolas, que são pequenas histórias educativas, histórias de cunho moral. Então, conta uma historinha, e aí por trás daquela historinha tem uma moral. Então, Jesus utilizava isso para aquelas pessoas que o seguiam, e utilizava de simbologias para os apóstolos, que eram aqueles que já tinham uma certa maturidade. E ele encerra, então, falando que jamais violentou a posição natural de ninguém. Se estás em serviço do Senhor, considera os imperativos da iluminação, porque o mundo precisa de servidores cristãos e não de tiranos doutrinários. Bem, então, meus irmãos, Emmanuel, ele encerra mais essa bela lição nos falando que Jesus jamais violentou a posição natural de ninguém. Ou seja, ele respeitou o grau de maturidade espiritual e a capacidade intelectual de cada um dos que o ouviam, de cada um dos que o seguiam, de cada um dos que estavam dispostos a realizar a sua reforma moral. E ele então finaliza com uma recomendação e uma advertência muito séria ao nos dizer que nós devemos estar mais atentos à condição de cada um e em não nos transformarmos em tiranos doutrinários. E isso é muito sério e muito verdadeiro. Como nós dissemos antes, nós costumamos agir dessa forma. Com relação à questão do tirano doutrinário, nós podemos entender que Emmanuel utilizou o termo tirano no sentido de ser aquele que coloca a sua vontade e a sua autoridade acima da autoridade dos demais, acima da vontade dos demais. E nós observamos nessa lição que o nosso modelo e guia, que é Jesus, jamais colocou a sua vontade e a sua autoridade acima das de ninguém.
Muito pelo contrário, ele realizou a sua tarefa respeitando a tudo, a todos e, acima de tudo, a vontade de Deus. Para o Cristo é possível, mas para nós ainda é muito difícil. Mas nós estamos na caminhada, já melhoramos muito, já avançamos muito. Por isso nós estamos aqui hoje, em condições de ouvir isso tudo, assimilar. Por isso que Kardec condicionou a questão de sermos um verdadeiro espírita à questão do esforço pessoal que nós realizamos. Então, por isso que nós encontramos aquela famosa frase: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. E nós estávamos na quarta-feira no estudo do Livro dos Médiuns, no Centro Espírita Amor em Deus, e aí, quando nós olhamos essa página, a gente encaixou nela um aprendizado que nós tivemos, que está no Livro dos Médiuns, no capítulo 24, que fala dos modos de se distinguirem os bons dos maus espíritos. Está no item 267, o tópico 10º, que tem a seguinte assertiva de Kardec: os bons espíritos nunca ordenam, não se impõem, aconselham, e se não são escutados, retiram-se. Os maus são impiedosos, dão ordens, querem ser obedecidos e não se afastam, haja o que houver. Todo espírito que impõe trai a sua inferioridade. São exclusivistas e absolutos em suas opiniões. Pretendem ter o privilégio da verdade. Exigem crença cega e jamais apelam à razão, por saberem que a razão os desmascararia. Então, aí a diferença entre os maus e os bons espíritos. Então, quando a gente estiver lidando ou estiver recebendo uma orientação de algum espírito, como a gente está vendo essa orientação de Emmanuel agora aí. Essa orientação de Emmanuel não está impondo nada. Ele está trazendo uma lição para nós, para a nossa reflexão, sem impor nada, sem determinar nada. Sutilmente, com a linguagem poética, ele vai passando essas orientações para a gente. Então, a gente espera aí que, ao final dessa reflexão, nós tenhamos chegado à conclusão de que são lições como esta que nos fazem refletir, que nos aperfeiçoam, que fazem entender a essência do Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo e, acima de tudo, nos ajudam a domar as nossas más inclinações e a tomar as melhores decisões diante dos desafios que Deus nos oferece, principalmente diante dos desafios de evangelizar, de cuidar de irmãos e de irmãs, que Deus nos dá a oportunidade de convívio em cada existência na carne. É um trabalho longo, que exige indulgência, fraternidade, solidariedade, paciência, tolerância, resignação, persistência, abnegação, devotamento, fé, coragem e caridade. E o Espiritismo é a doutrina do consolo pelo esclarecimento. Ou seja, é ouvindo, dialogando fraternalmente, sensibilizando e conscientizando a todos para a importância de conhecer a verdadeira essência do Evangelho do Cristo, que trabalharemos pela sua divulgação, que realizaremos nossa transformação moral e auxiliaremos na transformação moral da humanidade. Então, ao nos esforçarmos para agirmos assim, é que, ao retornarmos à nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual, encontraremos o amparo, o apoio e o reconhecimento amoroso dos nossos benfeitores, do nosso irmão maior Jesus
e de Deus, que é o nosso Pai de amor. Então, a gente agradece aí imensamente as vibrações amigas e carinhosas de todos e vamos então para o nosso momento de irradiação, vamos elevar os nossos pensamentos. Parece que a minha câmera deu um problema aqui, falhou, deve ter dado mau contato. Bem, vamos ficar então sem a câmera. Vamos fechar os olhos, levar os nossos pensamentos em direção a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, tendo a certeza absoluta de que os nossos irmãos maiores estão aqui conosco para nos auxiliar, que durante todo esse momento nós recebemos muitas energias. Esses irmãos analisaram com muito carinho tudo aquilo que a gente está precisando nesse momento e que agora estão à nossa disposição para aplicar em nós um passe espiritual. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, queridos irmãos aqui presentes conosco, que estamos mais uma vez profundamente agradecidos por mais essa oportunidade de estarmos juntos, de termos recebido todas essas energias salutares, que esses fluidos possam penetrar em cada molécula do nosso corpo espiritual, chegando até o nosso corpo físico, promovendo uma asepsia, trazendo harmonia, nos libertando de todos os laços negativos. Que nós possamos, então, Senhor, nesse momento, receber essas energias salutares, que elas possam penetrar, trazendo harmonia, paz, a cura. E também, Senhor, os nossos irmãos e irmãs que colocaram a água para ser fluidificada, que esses irmãos amigos possam derramar sobre elas os fluidos medicamentosos, preparados com muito amor e carinho nos laboratórios espirituais, transformando cada uma delas em um poderoso medicamento que irá nos auxiliar no reequilíbrio, na cura, durante toda essa semana. E assim, Senhor, profundamente agradecidos por tudo que nós recebemos, estamos em Teu nome, Pai, encerrando o nosso momento de radiação de hoje. Que a Tua paz e a Tua luz permaneçam conosco, que assim seja. Bem, meus irmãos, infelizmente, deixa eu ver se eu consigo fazer a câmera voltar aqui. Ah, sim, agora retornou. Então, meus irmãos, estamos nesse finalzinho aí, né? Agradecendo muito o carinho, as vibrações amigas de todos, desejando uma noite de paz, de harmonia, e aproveitando aí para fazer o convite, né? Essa semana agora é uma semana muito especial para nós espíritas. Nós tivemos agora aí os 100 anos do lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. Parece que são 100 anos, me desculpe, eu sou meio ruim para essas coisas. Teremos agora, na próxima quinta-feira, dia 18, os 167 anos da doutrina espírita, né, que vem através do lançamento do Livro dos Espíritos, que ocorreu no dia 18 de abril. Então, a gente fica muito feliz, é uma semana, né, recheada de fatos históricos da nossa doutrina, do Espiritismo. E aqui para nós, em Além Paraíba, também, essa semana é a Semana Espírita de Além Paraíba. É um decreto municipal que instituiu nosso irmão Gerson Barreto, enquanto foi vereador, criou a lei, foi sancionada. Então, essa semana aqui para Além Paraíba é a Semana Espírita de Além Paraíba. E, em consequência disso, no próximo final de semana, nós vamos realizar a nossa Feira do Livro Espírita de Além Paraíba. Então, nós teremos na sexta-feira, lá na Casa da Cultura, a Livraria Cifari estará lá com livros novos a preços promocionais. Estaremos também com troca de livros, aceitando também
livros usados, doações de livros para a nossa biblioteca. Então, os irmãos podem ir lá na Casa da Cultura, no horário comercial, o Anderson, o Jaime, o Marco Antônio, os nossos irmãos da livraria estarão lá para acolher a todos. E nós teremos no sábado, no Cine Teatro Brasil, uma série de atividades doutrinárias, começando às 9 horas da manhã, com a abertura. Logo depois nós teremos uma palestra sobre o livro espírita com o nosso irmão Luiz Cláudio Alfradique, que está vindo de Niterói, aceitou carinhosamente o convite nosso. Luiz Cláudio, que há muito tempo não vem aqui à nossa cidade, está retornando aqui, né, à nossa cidade. Então a gente convida a todos, vamos estar juntos lá, no sábado, às 9h30 da manhã, para a gente poder prestigiar o nosso irmão Luiz Cláudio, assistir uma palestra dele que é excelente, é maravilhosa. Logo após a palestra, nós faremos uma mesa redonda, já convidamos nosso irmão Carlos Odilon, convidamos nosso irmão Antônio Lopes, Marquinhos Curti, a Regina Damasceno. Eu estarei lá coordenando a mesa redonda, junto com outros irmãos da nossa casa, que vão estar participando também dessa mesa redonda. Nós vamos falar também sobre o livro espírita, que é muito interessante. E na parte da tarde, nós teremos, a 1h30, vamos aproveitar o espaço do cinema para colocar lá um filme em homenagem a Chico Xavier. Esse filme foi preparado pela Federação Espírita Brasileira. Ele contém os melhores momentos do Pinga Fogo com Chico Xavier, que foi um programa de TV muito famoso na TV Tupi nos anos 70, um programa de 40 minutos, em que, quando o Chico Xavier foi, esse programa se estendeu por 4 horas. Então, ele foi chamado depois, numa outra oportunidade, também para falar 40 minutos, e se estendeu mais um bom tempo. Então, são muitas coisas ricas que estão aí nesse Pinga Fogo, esses melhores momentos do Pinga Fogo, que nós vamos exibir, 1h30 de Pinga Fogo, num resumo que a Federação Espírita Brasileira fez, muito bom, muito interessante. Então, a gente convida os irmãos para estarem conosco também no sábado à tarde, 1h30, para assistirmos lá os melhores momentos do Pinga Fogo. Terminando esses melhores momentos do Pinga Fogo, nós vamos colocar ali na galeria um telão, vamos colocar lá o show Cântaro, com Tim e Vanessa. Então, os irmãos também podem ficar lá assistindo um excelente show, maravilhoso show com Tim e Vanessa. Depois nós teremos o nosso irmão Levino Dias, que vai falar sobre Eurípides Barçanufo, 20 minutos. E aí vem, então, o encerramento com chave de ouro da nossa FLEAP, que é a peça teatral tão esperada por todos nós há 2000 anos. Então, é uma alegria muito grande a gente poder estar trazendo os nossos irmãos do Renovarte. Essa peça está fazendo sucesso nos teatros do Rio. Então, os nossos irmãos souberam que nós costumamos fazer aqui espetáculos teatrais, já trouxemos Renato Prieto, Amigos da Luz. Então, eles ficaram sabendo disso, nos procuraram e se ofereceram para vir aqui à nossa cidade. Estão animados, felizes, doidos para chegar aí o sábado, e nós também, que a gente possa estar junto, então, lá, tá? Nesse sábado inteiro aí de atividades na nossa Feira do Livro Espírita de Belém, Paraíba. Muito obrigado pelo carinho, desculpa aí passar um pouco mais do tempo, mas é que a gente precisava aproveitar essa oportunidade para divulgar esse momento, falar desse momento tão especial para todos nós espíritas. Um abraço fraterno a todos, que Deus os abençoe, Jesus nos guie sempre. Fiquem com Deus, até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Grande abraço